Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Quantcast. Hoje eu tô com uma figura muito bacana e amigo. A gente se conhece tem, eu acho que uns 15 anos. Eu acho que eu tenho meus 15, 16 anos que a gente se conheceu. Ele que é pai, descobri hoje que ele foi ator, bailarino, professor de oratória. Luiz Henrique, seja muito bem-vindo ao Quantcast. Muito obrigado, JP. Bom demais estar aqui. Finalmente deu certo esse Não é? bate-papo. A sua agenda é muito complexa, a minha acaba sendo A sua. também. Fico feliz demais por poder estar aqui e trocar ideias, né? O podcast é sempre uma oportunidade, é um bate-papo Com certeza. que a gente E vai. vamos bater um papo bacana, falar sobre oratória como ferramenta para o sucesso, Sim, né? Luiz Henrique, quem escuta Luiz Henrique falando se encanta pela forma que, como ele tem a oratória, o dom da oratória. Vamos começar pela primeira. A oratória é um dom? Se aprende? Como é que é isso aí? rapaz. Essa história, a oratória é dom ou é ciência? Vamos Aham. parar para pensar. Eu costumo dizer que pode ser uma mescla dos dois. Mas você que está me vendo agora, que não leva o menor jeito para falar em público, para gravar algumas coisas. A ótima notícia é que oratória é absolutamente treinável, sim. Sim. Eu confesso que vem de berço, essa coisa de falar em público e tal. Sempre, nunca tive dificuldade, gosto. Mas estudar oratória, entender a andragogia por trás da Vox to You me permitiu duas coisas. Nominar coisas que eu fazia de maneira empírica e descobrir outras novas. Ou seja, por mais dom que eu tivesse, as técnicas me ajudaram e muito. Então a lição é: oratória, em sua maioria, não é dom, é treinável e vale a pena, porque transforma pessoas aparentemente comuns em pessoas extraordinárias, que, consequentemente, podem levar para a sociedade, através das suas mais variadas funções, responder desafios da sociedade, levar soluções para a sociedade através do poder da comunicação. Interessante você falar isso, Luiz, que a gente falou, começou com a pergunta, né? Dom ou ciência? Mas a gente que fez Vox, você, ministra, proprietário da Vox aqui, a gente consegue ver a evolução das pessoas como é impressionante, né? E é como você falou aí, né? A oratória, ela transforma as pessoas em pessoas extraordinárias. É. Né? E como você fica mobilizado, você fica parado, observando assim, encantado com a pessoa que fala bem, que se expressa bem, que tem toda a sua modulação de voz, né? Que tem todo. Como é bacana você olhar, ver pessoas assim, né? E aí eu vou puxar agora para um lado, a gente sabe que a gente consegue encantar. E agora, a oratória, na hora de um trabalho, na hora de você conseguir um emprego, a oratória na hora de você se destacar, como é que você diria que ela pode influenciar positivamente ou negativamente as pessoas? Primeiro de tudo é que, de fato, esse é um assunto do momento. Coincidentemente, hoje, um dos meus sócios, eu tenho dois sócios incríveis, um deles é João Montenegro, que até gravou por aqui o dia no seu estúdio, e João me mandou algo hoje aqui que dá conta das chamadas soft skills. Nunca se falou tanto sobre isso. Uhum. E João dizia, Luiz, como esse artigo aqui, olha só, as 5 soft skills mais valorizadas no mercado por empresas como a sua, por exemplo, aqui. Flexibilidade, adaptabilidade e resiliência, senso de dono, visão estratégica e a comunicação. Saber ouvir e se comunicar de forma clara e objetiva, auxiliando na absorção, organização e compartilhamento de informações. A comunicação, a oratória, ela está presente em todos esses segmentos. A pessoa que está me vendo agora e é candidata a um emprego, ela vai, sei lá, tem um headhunter procurando tal função. A postura em que ela fala, aquilo que você falou agora, o contato visual, a pausa, a organização das ideias, a objetividade quando necessário, tudo isso conta em muito. Por isso que eu sou um apaixonado pela matéria e, sobretudo, quando eu tenho alunos jovens lá em sala de aula. Alunos com 18, 19 anos. E professores, JP, lá na Vox a gente tem recebido muitos professores. Eu fico maravilhado, porque Mesmo. são duas situações. Enfim, eu fico maravilhado com todo tipo de aluno, mas esses dois me chamam a atenção. O jovem, por um motivo simples, eu fico imaginando a Vox quando a gente tinha 18 anos, 19 anos, ingressando na faculdade. A diferença que teria feito. Uhum. E eu sempre digo para eles: aproveitem a oportunidade, vivam esse momento, aquele período, enfim. E os professores que já passaram por tanto tempo como professores e agora querem reciclar, buscar novas formas de comunicação. A oratória pode fazer a diferença na entrevista do seu próximo trabalho, do seu próximo emprego, na hora que você vai apresentar o seu trabalho de conclusão de curso, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, na hora em que você vai representar a sua empresa diante de outras empresas vendendo o seu produto ou serviço. Veja que ela está presente em tantas possibilidades possíveis e imagináveis.
E interessante você falar isso, Luiz, que para a maioria das pessoas na verdade, a oratória, o fato de você ir falar em público, você fazer uma apresentação é sinônimo de ansiedade, Pavor, de né? pavor, né? É, a gente consegue trabalhar isso num curso de oratória? Como é que a gente consegue desenvolver essa habilidade a ponto da gente perder esse medo? Eu acho que o friozinho da barriga a gente nunca vai perder, eu não sei. Sim. Você sente frio na barriga quando você vai entrar? Sinto, Pronto. Então, sinto. como eu opero na bolsa, eu sempre falo, né? Pode ter 20 anos de mercado, mas existe o friozinho na barriga, né? Fazendo essa analogia. Sim. E como é que a gente consegue desenvolver essa habilidade para diminuir o medo? Diminuir esse frio. O medo a gente pode perder, mas o friozinho não. O friozinho não. Como é que funciona isso? Eu vou começar dizendo que eu era muito fã de Jô Soares e uma vez vendo uma entrevista dele, ele disse assim: perguntaram, você ainda sente nervoso quando vai entrar no estúdio e tal? Ele disse, sim. Quando toca a musiquinha que eu vou entrar com a dancinha, ainda tem aquele friozinho. Aí eu parei assim e disse: se Jô Soares, mais de 50 anos de carreira, multifacetado não. Se ele tem esse friozinho, quem sou eu para não ter? Agora, a gente se diverte com o friozinho. É como se aquela quantidade de borboletas que povoam o nosso organismo fossem diminuindo com o tempo. Mas vamos lá. Tem um livro chamado O Poder dos Quietos, que é muito legal, JP, porque ele dá conta de que existe o tímido e o introvertido. O introvertido é um sujeito, é uma pessoa selecionadora de ambientes, de pessoas. É aquele que no fim de semana prefere ficar em casa com o seu companheiro ou companheira, com o seu cão, assistir um Netflix, do que ir pro show do Tiaguinho, à tardezinha. Uhum. O tímido, normalmente, ele está pensando sobre o que o outro está pensando sobre ele. São duas pessoas distintas. O mundo é dos introvertidos. Mais de 50% da população do mundo, segundo a autora do livro Poder dos Quietos, dá conta de que as pessoas são introvertidas. A maioria é introvertida. Por quê? O introvertido é aquele que sabe ouvir bem, que normalmente elocubra bem e depois tem soluções para aquilo. E ela traz um exemplo de um introvertido mundialmente conhecido, que é Barack Obama. Zero de timidez, mas introvertido. Final de semana do Obama, ele prefere ficar ali low profile. Ele não quer ir para a galera. É um sujeito que se recolhe no final de semana. Respondendo a sua pergunta, a timidez ela pode sim ser vencida com muita prática. Aliás, existem 5 pilares para você desenvolver a sua comunicação e, de fato, mitigar os efeitos da sua timidez. O primeiro deles são as técnicas. É entender que muitas vezes, por exemplo, se quanto mais você sorrir, por mais nervoso que você esteja, você vai passar naturalidade, domínio do tema. Se você caminha no palco com leveza e sorriso no rosto, ainda que esteja uma batalha imensa de borboletas aqui no organismo, você passa isso. Então vamos lá, técnica, primeiro ponto. Segundo ponto é se conhecer, autoconhecimento. Terceiro ponto é prática e exposição. Quarto ponto é feedback individual. Professor te olhando. E o quinto, e não menos importante, é a repetição. A repetição que te leva à perfeição? Não, porque não tem nada perfeito no mundo. Perfeito. Para quem professa alguma fé, vai dizer que tem a figura de um Deus supremo. Mas fora isso, não tem. Então, é a repetição que te leva a lidar com situações corriqueiras que acontecem, porque quase sempre as coisas não vão sair do jeito que você pensa. O microfone vai falhar, o seu celular vai falhar, a câmera não sei o quê, o projetor, o computador, o ar-condicionado. E aí, de tanto repetir, João, você consegue lidar com situações como essa. É interessante a gente falando da parte da oratória e você falando desses pilares. Eu sempre vou puxar, vou fazer o jabá da Vox Você to foi You. nosso aluno, né? Fui Foi aluno da aluno. turma Mar da Balileia. Mar da Balileia. A Só turma que tinha mudou o Vox to You em Natal. uma turma poderosa, uma turma de pessoas. Mandar um abraço para os nossos queridos companheiros do Mar da Balileia, porque tem muita gente boa naquela sua turma. Pô, é muito Impressionante. bacana, bacana. Saudade da galera, como a gente criou uma conexão bacana. E falando da Vox, mudando um pouco de assunto, falando da Vox, cara, eu acho perfeito como vocês conseguem criar uma conexão entre todos que estão lá, que a gente se apaixona de fato pela Vox, né? A gente, quando no começo, fica todo mundo ali receoso, porque todo dia você sobe no palco, como você falou, né? Prática no palco. A gente, putz, não, esse começo. E aí depois no quinto, sexto, cara, ninguém já quer mais deixar de ir, porque já se tornou um aprendizado, além do aprendizado, uma terapia, que você se diverte com seus amigos, você conhece gente, você faz network e fora o aprendizado, né? Então, parabenizar aqui durante o nosso podcast, a Vox, por vocês terem criado essa estrutura aqui em Natal, que tá revolucionando e mudando todo mundo aqui. Parabéns mesmo, acho muito, muito bacana o trabalho que vocês fazem. Tanto exemplo na oratória, como exemplo também de empresa com relação aos clientes, enfim, jornada do cliente, perfeito, né? João, você levanta a bola para que eu possa também agradecer. Afinal de contas, a Vox mudou a minha vida, a minha carreira.
Eu estava apresentando o Fórum de Negócios em 2019, quando o Sérgio me viu, em janeiro, por uma indicação. Essa é uma história super legal, que eu sempre agradeço e conto muito. Ele teve uma reunião com o Arthur Arruda, da Arte C, e procurava um professor, e aí veio o meu nome, e ele disse, o Sérgio falou, mas eu vi ele no fórum e tal. Aí o Arthur, procura Luiz. Aí marcamos um café, eu não o conhecia. E a primeira coisa que eu disse, acho legal dizer isso aqui, eu falei, Sérgio, eu nunca dei aula de oratória. A comunicação para mim é algo que vem desde os 15 anos de idade. Você nunca deu aula? Eu nunca tinha dado aula de oratória. Eu fui seu aluno, pra mim você já era professor já. Pois é, aí ele disse, Luiz, nós temos um plano pedagógico pronto, as aulas estão prontas, você precisa colocar você nessa aula. Aí eu falei, topei o desafio. A Vox começou para mim, João, eu comecei com 3 turmas, como uma experiência, um desafio. Com 6 meses, eu parava, olhava para um lado, eu falei, meu amigo, isso aqui é o que eu quero para minha vida. Na verdade, eu ressignifiquei propósitos antigos na escola. Então, sou muito grato a Sérgio e Luana, que foram as pessoas que trouxeram a Vox. Depois eu tornei-me um parceiro da Vox, depois tornei-me sócio da Vox Cidade Verde, depois sócio, juntamente com o João Montenegro da Vox Cidade Verde, e agora em Mossoró, juntamente com o Richardson, que é um médico anestesiologista, Conheci. Junto com o Sérgio também participando. Então a Vox mudou muito a minha vida. E creio, né, que nós temos valores muito claros, vivenciados diariamente por todos os colaboradores. E esses valores, meu amigo, você sabe, você tem empresa, quando eles transparecem em cada um desses colaboradores, o mundo gira, o processo fica fluido, né? E é por isso que a gente está muito feliz. Com naturalidade, né? Acontece para valer. Pô, que bacana, que bacana, que bacana. Voltando agora à oratória, né? Luiz, e aí todo mundo vê você falando, pensa que, tipo assim, cara, que facilidade é essa aqui? Como é que ele... Como a gente falou antes, é prática, né? Muita prática. Eu fiz o curso da Vox, eu já falava em público, a gente se conheceu na Herbalife. Sim, a gente fez Herbalife juntos. Exato, então já dei palestras na Herbalife, mas aí você pensa, eu sou desenrolado, vai ser tranquilo. Cara, como eu vi o quanto eu não entendia. E o bom da gente profissionalizar quando eu digo assim, a gente poder ir para uma escola de oratória, é a gente poder ser humilde, lógico, e ver, caramba, o que eu faço é o que eu aprendi, mas existem técnicas para poder a gente desenvolver e se tornar mais encantador. Eu sempre gosto de falar essa parte encantador, porque é como eu vejo pessoas que têm a oratória muito boa. Né? Você para mim, é um exemplo na parte de orador. Obrigado. Barack Obama é um fantástico vídeo que a gente sabe. Então, eu acho muito bacana a gente sempre enfatizar que por mais que as pessoas saibam e elas já pratiquem palestra, como você falou agora, tem muito professor na Vox. Então, pra gente, professor, já é aquela pessoa que já tá acostumada a falar para público. Mas as pessoas não têm a teoria, né? Não têm as ferramentas para poder desenvolver de forma adequada. Pegando esse gancho, a gente vê muitos professores que a gente assiste a aula e fala assim, putz, que aula chata, né? E outros professores que a gente fala, caramba, a aula passou tão rápido. Isso se dá boa parte da oratória, né? Meu amigo, porque veja bem, nem a escola, nem a faculdade não nos prepararam para falar em público. Eu tenho com muita honra, eu fui aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no curso de Direito. Quase 5 anos de curso, eu tive um rápido contato com a comunicação oratória quando o professor fez um júri simulado, lá, alguma coisa nesse sentido. Então, e a gente está falando da profissão que usa o verbo aqui, a palavra. A oratória está muito presente na vida de um advogado, de um promotor de justiça, de um juiz, de um magistrado, enfim, de um professor de direito. E eu concordo contigo, rapaz. Quantos de nós, você que está agora nos vendo, deixou de fazer aquela pergunta que mais desejava em sala de aula, porque, embora você soubesse que o professor sabia muito, você tinha medo de perguntar. Medo que ele entrar num 8 e nunca mais ser visto. E tem aquele professor que nem sabia tanto, mas você fazia uma pergunta, que ele respondia de um jeito que a sensação que você tinha era assim, rapaz, eu não vou nem estudar. Não vou nem mais estudar, já aprendi tudo. Vou agora ficar doente. Não é verdade, viu, gente? Tem que estudar, porque estudar é um processo de muitas etapas. Mas é a mais pura verdade, amigo. E hoje em dia, como a gente está muito ansioso e quer perder pouco tempo nas coisas, é tanto que a gente usa, se eu perguntar se você usa muito a velocidade 2 ou 1.5 no WhatsApp, você vai me dizer que certamente é a maioria dessas. Sempre. Ou seja, e é por isso que eu gosto muito do TED, porque o TED são 18 minutinhos, eles entendem que 18 minutos é o prazo final para você. Então, nesse mundo tão rápido, aí é que a comunicação se apresenta como um fator preponderante, porque os primeiros 60 segundos de qualquer fala, imagine você falando diante de um público coordenando uma reunião ou aqui nesse podcast. Os primeiros 60 segundos, o orador, ele concorre com o seu ceticismo,
sua chateação, seu cansaço, sua conta que você tem que pagar, ou aquela simples notificação que chega no seu smartwatch que pode levar a sua atenção, que é o que eu tanto quero, para longe, ela nunca mais vai ser vista. Então, esses primeiros 60 segundos são fundamentais para você manter depois num desenvolvimento coerente e fazer uma entrega final sensacional, porque vai ser o que vai ficar. Os professores, por isso que é muito legal professores terem contato com isso, e nos dias de hoje, amigo, porque o mundo mudou, né? Isso aqui mudou tudo, a internet mudou tudo, então o professor precisa estar ligado nessas novas formas de comunicação. E é impressionante, você falou agora do imediatismo, como a população ela tá imediata, né? Principalmente essa geração mais nova. E causa disso, que as pessoas estão tão imediatas, é que vem a ansiedade, né? Muita ansiedade. Então, esse imediatismo da gente querer entrar num curso de oratória, tipo assim, na segunda aula, já querer tá falando bem, porque, putz, o Luiz Henrique, eu quero modelar o Luiz Henrique, o pessoal não sabe nem o que é modelar, mas a gente fala vê você falando bem e acha que na segunda aula do celular já vai estar pronto, e aí acaba se frustrando, porque não é assim que funciona, é um processo de aprendizado, onde não adianta você estar ali um dia na semana praticando, se você, durante os outros 6 dias da semana, você não faz mais nada, você não faz um vídeo, você não testa, enfim, você não tem alguma palestra, você foge dessa palestra, né? Então, por mais que a gente tenha esse imediatismo hoje, existe um processo para ser seguido na oratória. Né? A comunicação na oratória, a gente diz que é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros rasos. A transformação vem com o tempo. E um dos elementos importantes dessa transformação, de fato, é a prática, a exposição e a repetição. E outra, viu, João? A gente é uma via de mão dupla. A gente vai numa via, como facilitador, como professor, como escola, e o aluno vem na outra via. E é por isso que quem menos falta mais progride, e é por isso que quem mais coloca em prática mais progride, é fato. Mas eu também devo dizer que você deve sempre lá no nosso caso, você, todos nós, alunos e professores, você deve sempre se programar e se comparar com o seu eu na primeira aula. Porque cada um tem. Ninguém entra no curso de oratória, João. Eu digo muito isso, sabe? Para ser a próxima Renata Vasconcelos ou o próximo William Bonner. Não. Você só quer se comunicar melhor, de maneira clara, que as pessoas parem o tempo delas, quando necessário, para te ouvir ou para te ver. É tudo isso que nós queremos. Transmitir as nossas ideias de maneira simples, clara, objetiva, assertiva, deixar aquela marca naqueles minutos que a gente tem. É tudo isso que nós queremos. Eu sei que você quer isso, você tem planos muito claros você já é um palestrante. E esse é um assunto que eu adoro, porque é algo que eu tenho me especializado muito, de preparar, assim. Podemos até, inclusive, marcar a sua mentoria, que você não fez lá depois, para a gente fazer Exato. outras, porque é algo que eu gosto, sabe? Assim, pegar algumas figuras e poder trabalhar lapidando, cuidando desse produto palestra que é tão bacana. E tem um tempinho, né? Você tem que chegar e impactar as pessoas. Exato. Mas, portanto, amigo, são os nossos desafios e que valem a pena ser vividos. Mas isso que você falou é a mais pura verdade e absoluta, e todos os dias. Nada vem da noite para o dia. Grandes transformações levam tempo. E com a comunicação não é diferente. É viver cada um dos momentos de maneira importante. Se é contato visual, se hoje são gestos, se amanhã é só modulação de voz, se depois é analogia. Tudo isso a gente vai vivendo e fazendo o que eu digo que é montando o cinto de utilidades públicas do orador e da oradora no estado da arte. Assim como o Batman tinha o dele, o orador também tem o seu, com as principais ferramentas para jogar nos momentos oportunos. É bacana que você falar isso aí, você falou um ponto importante, que você falou pra gente não se comparar com ninguém e olhar o eu do passado, né? Exatamente. Uma coisa que vocês fizeram na Vox, que foi muito marcante, tipo assim, queira ou não queira, não tem como as pessoas não se comparar, né? Você fala assim, caramba, como a pessoa fala bem, como é... Né? Mas aí quando vocês no último dia de aula, na última aula, vocês, né? Não sei se pode falar isso aqui, mas já tô dando spoiler. Pode tudo. Vocês pegam o primeiro vídeo que a gente gravou e o último e mostra. E é absurdo como a gente vê a evolução, mas a gente não enxerga porque a gente tá sempre se comparando ao outro. Exatamente. Né? E aí eu acho muito bacana essa parte que vocês fazem, de, pô, pega o vídeo aqui, ó o seu eu do passado, aqui é o seu hoje, olha que evolução. E aí você para assim, você realmente é absurdo como você cresce. É desse jeito. E aí tem um ponto bacana lá que vocês fazem na aula, esse bate-papo eu vou tirar muita dúvida, né? Tem um ponto muito importante na aula que eu acho bacana, que vocês ensinam a gente a como se portar diante das diversas situações, né? Nesse choque cultural que a gente tem hoje, né, tem que ter muito cuidado com o que você vai falar, porque tudo pode se virar contra você. Essas culturas diferentes, essas gerações diferentes. Como é que a gente se comporta diante de tanta diversidade cultural, de tanta forma de pensar diferente, de forma mais neutra, que não vai agredir as pessoas? Existe alguma técnica para isso?
eu não sei se a palavra certa é técnica, mas eu vou te dizer com toda a sinceridade: o mundo mudou, a comida mudou, os padrões mudaram. E vou dar um exemplo aqui de uma psicóloga muito conhecida aqui de Natal, que nos deu uma entrevista muito importante lá no Meio Dia RN, que é que nossa querida Débora, e ela falava sobre adolescentes, e o assunto era suicídio na adolescência. E ela disse: olha, eu entendo muitas vezes quando eu vejo pais, tios, padrinhos, pessoas da nossa geração que dizem: ah, o jovem é mimizento, é isso, é aquilo. Eu entendo. Mas eu devo lembrar, palavras dela, que o mundo mudou e o jovem também mudou. Este é o padrão de jovem que nós temos. Nós vamos ficar reclamando ou vamos intervir para que amanhã as pessoas, mais vidas sejam salvas? Onde é que eu quero chegar em relação à comunicação? Você não pode hoje se dar o luxo de começar uma apresentação fazendo piadas chulas, definindo, sobretudo no início, a gente ensina lá na introdução, definir a sua opinião sobre algum assunto polêmico no início da sua fala. Se o seu objetivo é fazer refletir, traga isso para o final, mas não comece. Porque imagina se eu estou aqui agora, alô, saudação à torcida americana. E, sei lá, no início falo desse jeito, só que vocês não vão querer me ouvir. E vice-versa. Mesma coisa essa história de Lula versus Bolsonaro, se você fala de um e fala do outro, e uma saudação. No final das contas, gente, é preciso sim entender. A sua palavra tem um poder descomunal hoje, através de rede social, através dos mais variados canais. E é preciso ter muito cuidado porque o mundo mudou. Não se admite mais piadas. Eu não gosto de piada para o humor é diferente de piada. O mundo está colocado dessa forma. Existem comunidades específicas. Eu tenho um filho autista. Ou seja, em resumo, aquele mundo que eu cresci, dos trapalhões que eu amava, ele já não cabe mais hoje. Exato, perfeito. E eu não estou reclamando nem falando mal ou falando bem. O mundo está assim, o padrão é esse. É preciso medir as palavras. Eu, por exemplo, trabalho num programa de rádio cuja a opinião é o principal prato. Eu dou minha opinião política, econômica, gosto muito de economia. Mas na minha rede social, meu amigo, você nunca verá nada com relação a assuntos polêmicos. Mas eu entendo quem entra nesse espiral da polêmica, alguns caça-cliques e outros nem tanto assim, mas é preciso, e eu faço minhas palavras de emoção. O grande Rodrigo Emerenciano, colega de Marista, que é o maior expoente do nosso humor potiguar, ele diz: olha, eu não coloco no meu humor nada que seja polêmico político. Agora, respeito quem faz. Agora, quando você faz, aguente a rebordosa. Aguente o que vem de lá. Segura o cancelamento, porque isso vai ocorrer. Então, em suma, você levantou a bola para dizer, para que eu possa cortar da seguinte forma: sim, meça suas palavras, sim, muito cuidado com piadas, sim, muito cuidado com expressões polêmicas, sobretudo no início da sua fala. Lembre-se que há uma diversidade de seres humanos na sociedade atualmente, seja de credo religioso, seja de posicionamento sexual, seja de limitações, distúrbios globais, por exemplo. E é preciso ter muito cuidado, medir as palavras no momento certo, na medida certa, de acordo com aquele seu segmento, para que o famoso tiro não saia pela culatra. Foi interessante você falar isso aí. A Débora, né, a psicóloga. Isso. Eu achei bacana que no começo da fala você falou que ela disse: eu entendo. Porque de fato a gente vai conversar com as pessoas da geração passada, Isso. né? Minha geração, enfim. Elas vão falar assim: é muito mimimi. É. Mas interessante quando ela falou que realmente as pessoas. O mundo mudou. Né? E a gente precisa acompanhar essa mudança. Né? Porque senão não faz sentido, senão a gente tem que ficar na época pré-histórica. Débora Sampaio, só para fazer aqui o registro. E aí, João, você falou isso agora, eu me lembrei assim, exatamente disso. Imagina, o filho que chega com determinada queixa para o pai, e o pai é de uma outra geração. Talvez seja mimimi, sim, mas não funciona só olhar para o filho e dizer: isso é isso, isso é mimimi, isso é aquilo, isso é não sei o quê. Porque ele vira as costas e vai para o mundo dele. Isso você repete 1, 2, 3, 4, 5, 15 vezes. Não resolve o problema. Maximiza aquilo que talvez pudesse ter sido mitigado. Portanto, pai, mãe, tio, tia, professores, eu entendo. Eu, às vezes, também tenho os meus desafios pessoais como pai nesse aspecto. Mas hoje, pensar dessa forma me fez respirar antes de falar. Interessante falar que já veio um insight aqui. A oratória também ajuda muito a como você lida com seus filhos. A como você entender, a como você queira que ele faça algo, sabendo falar para que ele faça, sabendo se ele é auditivo, se ele é visual, né? Tem
tivesse sinestésico. Sim. E aí, essa comunicação, quando você começa a ter um pouco mais dessa habilidade de se comunicar, você começa a conseguir a extrair o melhor daquela pessoa. E quando você tem um filho, fala, meu filho, e vai ser disser ou não, mas você não acha melhor fazer isso do que de repente disser, não, meu filho, não. A É isso comunicação ajuda muito nessa parte também. Então, a comunicação também, Luiz, não é só pra falar em público, não é só pra eu saber falar com meu colega, mas também poder saber educar. Rapaz, olha, eu sou pai há 14 anos e mudei muito nesses anos. E posso te dizer que com a chegada de Pedro na adolescência, Pedro é o mais velho, tem 14 anos, Caio é uma criança autista, tem 8 anos. Eu sou casado com Elga já há 20 anos, com mais 7 de namoro, é um bom tempo. Caramba. A chegada de Pedro na adolescência traz em si seus desafios que todos os adolescentes têm. Mas eu sou muito grato a Deus por ter me tornado um melhor comunicador e orador através de técnica também, de estudo, de repetição. Porque eu vou dar um exemplo prático, só para a gente não ficar só na teoria. E eu contei isso no outro podcast, até de Silvinha, que a gente conhece, né? Herbalife Silvinha, ela tem um podcast também, e aí a história é muito clara. Ele tinha tirado uma nota baixa, e talvez em outros tempos eu tivesse levantado a voz e tal. Aliás, uma não, tinha tirado mais de uma e tal. E a gente fez uma reunião de família, sentamos os três. E tivemos uma conversa, eu e Elga, que eu fiquei assim, muito maravilhado com o que a gente estava conseguindo conversar com ele. Ele se emocionou, ficou meio para baixo, mas foi uma conversa madura, sabe? Que eu nunca tive a oportunidade de ter com os meus pais, e eles não são culpados por isso, meus pais, porque era um outro mundo completamente diferente. E foi uma conversa muito baseada, e Elga é muito craque em rapó, em saber ouvir, tem um grau de persuasão impressionante. As mulheres são mais persuasivas sempre do que os homens, mas no caso dela, Certeza. é impressionante, assim, as tiradas que ela tem, o saber ouvir e o rapó. E o rapó eu acho que é um assunto que pode permear essa conversa nossa aqui agora, porque, por exemplo, é normal os filhos adolescentes se distanciarem dos seus pais, naquele processo, vai se distanciando. Perfeito. No meu caso, eu uso rapó para conectar com ele. Deixa eu saber um parênteses. O que é rapó, pra quem não O tá rapó é um sabe? termo que vem da programação neurolinguística, que quer dizer nada mais do que aquela empatia, aquela conexão. É a seguinte situação: você pega um voo Natal-São Paulo, senta ao lado de uma pessoa com a qual você nunca encontrou. Aí você começa a conversar com essa pessoa e daqui a pouquinho você se vê dizendo segredos para ela que você não disse para o seu melhor amigo nos últimos 6 meses. E isso acontece porque aconteceu o rapó, a conexão, aquela empatia mútua. E existem técnicas para conseguir o rapó. Mas no caso específico aqui, que eu quero deixar claro com o Pedro, é que é natural que ele vai ficando ali mais caladão, mais no celular, normal. Eu utilizo, uma das técnicas de conseguir rapó é você utilizar pontos em comum. Porque é mais fácil se interessar pela pessoa e conseguir a atenção dela ali, dar 15, 20 minutinhos, do que ficar falando 2 horas sobre você mesmo. Então tem 2 coisas que me unem muito a Pedro. É futebol, esporte, futebol principalmente, e tomar café. Ele gosta de café? Gosta muito de café. Então a gente sai para tomar café. Papai, vamos tomar um café. Então a gente senta ali, às vezes eu tô no celular também, mas é aquele momento de conexão. Legal. E aí isso veio também dessa percepção clara da importância da comunicação. O que você disse, amigo, na minha opinião, é o mais importante da comunicação e da oratória. Não é só o fato de falar em público. Falar melhor com seus, sejam seus pais, seus tios, seus melhores amigos, seus colaboradores. Não é só falar diante de câmeras ou diante de públicos. Eu acho fantástico essa parte da oratória. Isso é muito importante. Como você aprende a lidar com pessoas, né? E a falar, e é um processo, né? Todo dia você vai tentando e você comete esse erro. Erro, tentativa. Exato. Tentativa é erro, Exato, tentativa é erro. exato. Sempre assim. Luiz, voltando para a parte assim de saber um pouco mais de você. Como eu falei, eu acho que você é um cara fantástico na oratória, como pessoa também. Você tem alguém que você modela? Alguém que você se inspira? Você olha assim, cara, esse cara aqui... A gente tem uma aula de modelagem, para quem não sabe, modelagem é você olhar para aquela pessoa, os atributos que ela tem, enfim, a técnica que ela tem, e você usar aquilo para se modelar, para você, não quero ser como aquela pessoa, mas quero seguir aquela linha, né? Tô certo ou tô errado? Sim, é exatamente isso. Perfeito. Exatamente. Tem alguém que você modela? Referências. Exato, referência. Muita gente boa, assim, eu modelo muita gente boa. Eu gosto muito do Marcos Mion, eu sou fã dele, acho ele um cara... Enfim, é muito humano, um grande pai, grande comunicador. Modelo Obama, claro, acho sensacional. Obama, tá fantástico. Gosto muito do padre Fábio de Mello. Acho que ele também tem um ponto ali que me causa sempre uma excepcional impressão. E aí, nos mais variados campos, o próprio Sérgio, meu sócio, é um cara que eu modelo muito, digo muito isso.
E a modelagem, no caso da comunicação, esses exemplos, né? O Silvio Santos das antigas, esse último Silvio Santos nem tanto, assim, até aposentado já, enfim, mas a forma como ele... Porque o Silvio ele tinha, né? Ele tem ainda, enfim, a posição dele, aquela postura espacial que ele tem, aquela posição espacial. Postura é posição espacial. Sabe, você chegar num canto, aquele carisma. O Tadeu Schmidt é um cara que eu acho espetacular Ah, também. é? Acho muito bom o timing dele, gosto demais. São caras que eu tô sempre ali olhando, tenho como referência. É, mulheres, assim, por exemplo, Glória Maria era uma grande apresentadora, repórter, natural. Porque no final das contas, JP, quando a gente modela alguém, sim, a gente quer falar daquele jeito, bonitão, não sei o quê, babá, mas a gente quer também ter a naturalidade que essa turma tem. Que é impressionante. Exato. É impressionante. É Exato. uma naturalidade. O que é naturalidade? É ser quem você é. Na fila do pão, diante de 10 mil pessoas, ou aqui nesse podcast. Eu me esforço muito para ser natural. Para que. E é muito E eu natural. gosto muito dessa pegada de descer do palco e a pessoa, rapaz, aí começa a conversar com a pessoa e diz, mas você é o mesmo que está ali. É um esforço tremendo. Não é fácil. Porque, enfim, em determinados momentos não dá. E eu sei que muita gente que procura a gente na Vox tem esse objetivo. Eu quero falar de maneira natural. É só isso que eu quero, para que as pessoas entendam que sou eu. Só que aí tem algumas vezes que você não consegue, porque você vai precisar vestir, tipo, o personagem de alguém, de você mesmo, às vezes. E o maior exemplo que eu tenho de uma ex-aluna que é psicóloga, ela tinha uma dificuldade tremenda de gravar vídeos. E ela estava mudando a rede social dela, ela cresceu muito e tal, até que um dia ela disse, Luiz, sabe quando é que eu entendi que eu precisava gravar? Foi quando, aí ela, além da modelagem, ela usou a ancoragem, que no caso dela era colocar uma espécie de bata da psicóloga, sentava, e ali era a personagem dela mesma entregando as verdades dela, entregando naquilo que ela acreditava, mas como se fosse um personagem que ela vivenciava naquele momento para ter uma postura melhor, uma modulação melhor, e Legal. assim gravar vídeos ficou mais leve para ela. Uma técnica, né? Acho Do- bacana, eu gosto disso, Legal, acho legal legal, também. legal. Porque, de repente, ela é muito, muito tímida e vai precisar se utilizar desse subterfúgio importante para encarar uma câmera, porque que para muitas pessoas, rapaz, eu respeito isso. Câmera acaba sendo uma arma. Né? Tem gente que tem mais medo de falar em público, pavor, fobia, ansiedade, as ideias ficam absolutamente desconexas, as mãos trêmulas. Tem mais medo disso, por exemplo, do que morrer. Tem gente, há dados que dão conta de que tem muita gente que tem mais medo de falar em públicos ou diante de câmeras do que. Tem gente que trava, né? Impressionante que as pessoas travam e pessoa- trava mesmo e não sai nada e é interessante. E ver a evolução dessas pessoas é muito bacana também. Exatamente. Além dessa comunicação que a gente tem, existe a comunicação não verbal, né? Que aquilo que você fala tem que condizer, Isso, né, com a sua exatamente. linguagem corporal também. É interessante que eu tenho um amigo que a gente tava num evento e aí eu estou muito feliz que vocês vieram participar, vocês estão aqui conosco nesse evento. Aí eu olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, vai dar um sorriso não, porque não tá condizendo essa felicidade, sabe? Então, existe essa parte também da linguagem corporal. A comunicação, ela não é só a fala, também é o corpo, é, Exatamente. é tudo, né? Bicho, o corpo, ele não fala, ele grita. E é esse casamento específico, um bom orador, uma boa oradora, um bom comunicador, entende que é a comunicação verbal e não verbal. É o que o seu corpo passa, o que o seu semblante passa. E, sobretudo, o que você diz. Eu costumo dizer que um bom comunicador, seja em qual esfera for, em qual segmento for, é como aquele equilibrista do circo que coloca uma vareta e um prato em cima. Ele fricciona e o prato fica equilibrado. Aí ele vai para a segunda vareta. Fricciona e o prato fica ali. Só que ele tem que voltar para a primeira para continuar friccionando para que. E ao final ele tem ali 4, 5 varetas e o prato em cima equilibrado, mas sempre friccionando. Ou seja, é assim como o aluno na primeira aula prática para aprender a dirigir. Que ele senta e ele tem que olhar pelo retrovisor aqui, o outro retrovisor, colocar o pé na embreagem, baixar o freio de mão e equilibrar embreagem e acelerador. É sobre isso no final das contas. Agora, com Perfeito. o tempo, fica aquela famosa competência inconsciente. E aí, da mesma forma que você e eu aprendemos a dirigir, a gente às vezes erra o mesmo caminho que a gente faz há anos, só porque a gente está pensando em tal projeto. Assim também pode ser com a comunicação, da coisa fluir com prática. Perfeito. A Prática e prática leva à disposição. perfeição, né? É, Sempre gosto de dizer que eu tô sempre em busca da perfeição, que pra mim a perfeição não existe. Como você falou, né? Que, enfim, né? Que o lado de cima lá. Mas eu sempre tô em busca, tentando, e porque eu sei que eu não vou conseguir, mas tô aprendendo, sabe? Buscando aquele... esse senso que você tem, que eu tenho, que eu aprendo muito com o Sérgio isso também, essa coisa de
Só sei que nada sei. Vou dar um exemplo claro aqui. Essa semana a gente está gravando esse podcast e tem a semana de Speechvox. Speechvox é quando o nosso aluno apresenta o seu trabalho, sua fala, digamos assim. E a gente estava discutindo hoje que a gente vai, durante o speech, colher novas referências, né? Ou seja, novas indicações. A gente já fez isso 1 milhão de vezes. E mesmo assim, o Sérgio gravou um vídeo, aí eu já provoquei lá a Clínica, nosso coordenador, falei, cadê, o que ele passou aí, o que tem de novo, que a gente pode... Esse senso de que você pode sempre melhorar é fundamental, amigo. Sabe, quantas vezes nós tínhamos o workshop de Sérgio, sentei ali no final, e vice-versa, e vários outros professores, não estou falando só por mim, falando pelos... No final, você vai lá, o Sérgio senta, por exemplo, pontua lá, ponto a ponto, você entende, tá, umas coisas você concorda, outras você não concorda, mas você vai tocando, e na próxima você coloca em prática e faz sentido. Isso é muito importante, amigo, porque Tentativa, senão... né? Tentativa, você vai... erra, acerta, tenta até chegar mais próximo possível do resultado desejado. Você tava falando aqui, falando da Vox, né? Me lembrou um ponto, Luiz, muito engraçado, acho que você vai lembrar. A gente tava na aula de modelagem. Não sei se você lembra disso. E aí, na aula de modelagem, eu vou contar um spoiler aqui para as pessoas, né? Você fica em dupla com o seu companheiro. Quem era a sua dupla? Fábio Freire. Grande ortopedista. Exatamente. Também tem um podcast. Tem um podcast. Grande Fabão, um abraço para você, Fábio. E aí, minha dupla era Fábio. Médico do ABC. Viu? Exatamente. E aí, minha dupla era ele, e a gente sempre precisava modelar essa pessoa. Então, era dupla, eu precisava modelar ele tinha que me modelar também. E aí, tava todo mundo falando... E para poder ser modelado, você tem que dar um exemplo de alguém da sua família, alguém que você admirava. E essa pessoa tinha que vir depois e imitar. Isso, né? Isso. E modelar, na verdade. E aí, Fábio, não, porque eu queria modelar, eu não sei se foi o meu pai, meu avô, que é um grande homem, e ele gesticulava assim, falava isso. Aí eu pensando, pô, tá muito séria essa aula. Não vai ficar assim, não. E aí eu entrei, né, pra Fábio me modelar, né? Eu queria... Tem um rapaz que eu admiro muito, que ele veio da periferia, hoje ele tá no mundo, muito sucesso, um cara que fala com todo mundo. E aí, a pessoa que eu admiro muito é a MC Kevinho. Aí fica sarradinha no ar, assim. Meu amigo. Dali a aula. Eu me lembro disso. Você lembra disso? Lembro, no final a gente fez uma foto e fez também um bumerangue. A gente fez um bumerangue com esses movimentos peristálticos seus ali e tal, com aquela calça... um pouco acima, né? A famosa calça pega-bode. Eu tenho um vídeo de Fábio descendo até o chão com a calça pega-bode fazendo a parradinha. Eu fiz, não. É interessante, eu queria contar isso aqui pra galera ter noção um pouco como a oratória ela é divertida. E esse ponto, sabe o que é interessante? Na primeira aula a gente tem um momento de psicodrama, que é um momento teatral, assim, porque o teatro, vivenciar esses outros personagens, ainda que não seja nem você, nem eu, nem Fábio, nem ninguém entrou na Vox para ser ator. Mas essas atividades lúdicas, elas fazem com que você experimente determinadas situações que você talvez nem tenha lá fora. Mas o fato de experimentá-las te permite ampliar o teu repertório em relação à naturalidade, em relação à vivência desses outros personagens. Nada mais é do que uma desculpa muito bacana, técnica, para que você vivencie um novo de uma forma natural. E por isso que é muito legal, a gente se diverte muito, né? Não, é muito bacana. A sua turma tinha aquele espírito de quinta série. Eu tenho a alegria de ter algumas turmas cujo espírito da quinta série ele é proeminente. Sobretudo ali depois das 1 hora e meia, a turma tá cansada, aí vem aquele aluno da quinta série A, aí traz aquela piada e pronto, é aula. Bruno Félix, principalmente. Félix. O Bruno era líder da sua turma, né? Líder em todos os sentidos, comentava de roupa a relacionamento, passando por... Já teve aqui com você, já? Não, ainda não, mas vai vir. Muito bacana, Bruno, gosto demais dele. Luiz, tem uma pergunta aqui que fizeram aqui. Tem uma apresentação amanhã. Não sei falar em público. O que devo fazer? Olha. Aquela pessoa que, assim, tem algo amanhã e aí? Existe alguma técnica? Vamos lá. A gente fala muito isso na aula de assunto de apoio, que é uma técnica de introdução. Vamos lá. Você tem o que falar, sabe sobre o que vai falar. Então, não se furtar a falar é um erro, concorda? O grande desafio é quando você não... Sou convidado a falar de improviso ou falar amanhã e não sei sobre o tema. Não seja irresponsável, não tope o processo. Então, se você vai falar amanhã e se você foi convidado, vamos pegar uma entrevista, que eu acho que é algo... Eu costumo dizer o seguinte, entrevistas são oportunidades impressionantes para gerar autoridade.
Então, se você foi convidado para dar uma entrevista, eu vou partir do pressuposto de que você é uma autoridade sobre o assunto, Que que sabe você falar. precisa parar e pensar sobre isso. Naquele momento da entrevista, ninguém sabe mais sobre o assunto do que você. Você sabe muito mais do que o repórter. Então, é um momento em que você tem que respirar. E aí tem outra coisa também que eu chamo que é. A gente aprende isso, que a troca de emoções de alta intensidade. Você está nervoso para fazer uma apresentação ou dar uma entrevista. Normalmente, alguém seu vai chegar próximo e vai dizer: Fulano, fique calmo, fique tranquilo. Imagina, você vai fazer um TED semana que vem, um TEDx, aquele Fortaleza TEDx, João Paulo, um dos palestrantes, para falar sobre finanças. Tá nervoso, tá apreensivo. Normalmente os seus vão chegar e vão dizer: Poxa, JP, fica tranquilo, cara, vai dar certo e tal. Por mais boa vontade que eles. Parece que é pior. Por mais boa vontade que eles tenham, isso não funciona. Uhum. O que pode funcionar? Então, nesse caso, vai lá. Fui convidado para dar uma entrevista ou para fazer uma apresentação sobre a qual eu sou um expert. Eu sei o que tem que ser falado. E aí você vai dizer: caramba, mas eu tô nervoso. Eu tô estressado. Eu tô apavorado. Todas essas emoções aqui na mais alta intensidade. Experimenta colocar no mesmo lugar aqui, trazendo: tá, eu tô apavorado. Mas só Deus, minha esposa ou meu esposo sabe o quanto eu batalhei para chegar até aqui. Aquela música até do Tony Garrido, né? Só Deus sabe as horas, as apresentações, os estudos, os títulos, o quanto eu lutei para chegar nessa etapa. Aí você começa a trazer essa emoção de: eu lutei, eu mereço ser chamado para tal palestra. Legal. Aí você vai tentando, de alguma forma, equilibrar. Para dizer o seguinte: no final das contas, caramba, eu sou merecedor dessa fala amanhã. Cabe agora ter o mínimo de planejamento. De repente eu me planejo para fazer uma rápida apresentação do que eu preciso na introdução. E aí tem que ter técnica também. Desenvolver, fale sobre o que você mais gosta, o que você mais domina. E a gente está partindo aqui da ideia, do exemplo claro, de você sendo chamado para falar sobre o que você entende. Então, essa troca de sentimentos, de emoções de alta intensidade pode permitir uma situação em que você vai mais forte para esse tipo de apresentação. Entendi. Por aí, por aí. Interessante. Interessante. Eu gosto dessa pegada, porque eu já me Gostei. vi assim, sabe? Eu já me vi algumas palestras assim pela Vox e tal, que eu tava apreensivo, nervoso, e eu fui pensando, sabe? Eu fazendo o exercício do quanto eu lutei, do quanto eu luto, não só eu, todo o nosso time, e aí você consegue, você entrega os primeiros 60 segundos, depois respira mais um pouco e vai para cima. E isso, no caso específico, tem essa apresentação amanhã, tenta sempre imaginar: olha, se eu fui chamado, porque eu entendo. Se eu entendo, não tem ninguém mais que entende, sobretudo se for numa entrevista ao vivo ali. Perfeito, perfeito. Fica a dica aí pra quem fez a pergunta. Luiz, agora naquela situação que a gente tá sendo entrevistado, né? E aí a entrevistadora, faz uma pergunta desnecessária, uma pergunta que não cabe resposta. Como é que a pessoa sai dessa situação? Vamos lá, né? Entrevistas sempre são oportunidades muito legais de você aparentar, de você mostrar quão autoridade você é nesse assunto, ou em alguma coisa. Essas entrevistas mais polêmicas, vamos lá. Você fez uma entrevista polêmica. Algumas coisas que eu gosto muito de transmitir para os alunos. Não dê aquele sorriso sarcástico quando a pessoa faz a pergunta. Porque o sorrisinho e o sarcasmo, às vezes, aparenta que você não sabe responder ou quer responder de uma outra forma que não é a técnica. Uhum. Por mais difícil que seja, e às vezes eu sei, talvez aquela pergunta te leva para um grau excessivo ali de chateação. Fulano, muito obrigado por essa pergunta, porque ela me permite esclarecer alguns fatos importantes sobre os quais eu me debruço a partir de agora. Como, por exemplo, lembre-se que entrevista, eu já estive dos dois lados. Hoje eu estou do lado de cá, sendo entrevistado, mas normalmente eu estou do lado de lá, entrevistando alguém. Entrevistas podem... Você combina antes com a pessoa sobre o que você vai falar, não as perguntas. Você quer que eu vá dar entrevista sobre o quê? Sobre comunicação oratória, gravação de vídeos. Beleza. Se eu chego lá e o entrevistador me joga uma casca de banana, como é que eu saio disso? Eu gosto de trabalhar sempre num processo de educação. Obrigado por essa oportunidade. Olha, Perfeito. Isso é algo polêmico sobre o qual eu não desejo opinar no momento. Eu acho que é importante a gente sempre abordar. Aí você sair de uma resposta que pode te prejudicar é um caminho. Agradeça, seja educado, não grite, não esperneie, olhe para o seu entrevistador e divida o seu olhar entre ele e a plateia, entre os telespectadores que estão do outro lado. E lembre-se de uma coisa:
quão mais cortês você for, mais educado, melhor posicionamento você tiver, quem vai estar em casa diz, caramba, tô do lado desse rapaz ou dessa moça. Porque o descortês, o mal educado, aquele que joga casca Perfeito. de banana, pode ficar certo que quem está em casa ele vai dizer, não, eu tô com esse rapaz ou com essa moça, porque me parece o que esse rapaz ou essa moça fez, sabe? Então a pessoa toma as dores de você. Agora, se você entra no mesmo espiral, No nível no aí. nível, meu amigo, aí você... E o Brasil passou por momentos muito difíceis nesse sentido. Eu confesso que a gente teve excessivos debates e pouquíssimos diálogos. Portanto, combine antes. Se a coisa sair. Agora, se você não sabe responder a pergunta, eu não sei, não sei para onde vai. Aí, dependendo de um contexto, vale a pena você dizer: olha, sobre esse assunto eu preciso me debruçar mais antes de emitir a minha opinião. Pronto. Não diga que não sabe. Também não diga que sabe para depois dar uma resposta que vai tergiversar total aqui, sabe? Falando nessa parte que você falou da política com relação a essas perguntas, né? A gente viu muito isso nos debates, né? É, E uma das técnicas que tem é você esquecer a pergunta e exatamente. se voltar a falar na parte É, da política, falar do que você queria como político. Então, no debate a gente via muito isso. Aí você, isso aqui, como é que você responde isso? Aí o cara, veja bem, na minha política vai ser nada a ver, né? desse jeito. Então, existe também esse jogo de cintura, essa técnica para poder se sair dessas situações, né? Eu acho que os políticos fazem isso de uma maneira muito excessiva. E isso, eu acho que o tiro pode sair pela culatra. O eleitor vai dizer, peraí, mas eu digo isso porque eu adoro ver debate político. Uhum. E a gente viu espetáculos de horror na política, na eleição passada, com coisas assim, sem pé nem cabeça. Eu lembro aqui do debate presidencial no segundo turno, eu fiquei chocado. E tem um bom exemplo de debate, que foi o debate no segundo turno para o governo de São Paulo, que foi travado entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Foi transmitido, acho que pela Band. Excepcional debate. Debate. Aí era em pé, inclusive, naquela mesma. Mas por quê? Dois sujeitos extremamente preparados, num nível educados, Uhum. discordando na medida certa e discordando peremptoriamente aqui, tá, mas você é isso, você é aquilo, só que levando o debate para a mesa. Foi uma grande experiência na eleição passada. E sim, os políticos normalmente costumam responder perguntas em debate e falam sobre o assunto que eles querem, não sobre o assunto. Eu, particularmente, penso o seguinte: se você está preparado o suficiente para aquele cargo sobre o qual você está postulando, são oportunidades que você vai ter para mostrar todo o seu espiral de conhecimento para o eleitor que está do outro lado. Agora, se é casca de banana, se é um processo que você responde, aí, meu amigo, você certamente vai colocar aquele escudo aqui de que é tergiversar, é sair pela culatra e é falar sobre outro assunto que não seja aquele sobre o qual você foi perguntado. Interessante. E o bom quando a gente fala com a pessoa, vê uma palestra, algum curso, que a pessoa tem a oratória, né? Eu sempre gosto de falar o dom, mas enfim, a pessoa tem a ciência, o dom da oratória, no seu caso aqui, o tempo voa. Nosso tempo aqui já voou aqui, a gente Quanto nem tempo que a gente percebeu. falou? Já. Passamos de 45 minutos, Que legal. sabe? Então, para poder. Queria que você desse uma dica para ir finalizando nosso podcast aqui. Uhum. Aquelas pessoas que são travadas, o que é que elas podem. Uma receitazinha caseira, simples, só poder gravar um vídeo, a pessoa que está começando seu negócio, precisa. Porque a gente hoje. O mundo é digital. E eu não tenho o costume ainda de fazer vídeos para essa era digital. Ainda não tenho. Não criei essa Eu bati rotina. muito nessa tecla com você, né? É, JP, cadê os vídeos, JP? pois é, eu preciso criar essa rotina e eu acho que tem muitas pessoas assim, sabe? E para mim não é uma prioridade hoje que precisa ser essa prioridade, né? Então é interessante, qual a dica que você pode dar para essas pessoas para elas de repente conseguirem criar essa rotina? É porque eu digo assim, eu não gravava vídeo antes com medo do julgamento das pessoas, Sim. porque eu era um que julgava, né? Só que as pessoas que julgam, como eu era naquela época, são pessoas que querem fazer, mas não têm coragem de fazer essas coisas, né? Então eu fui pra Vox e comecei a ligar o pi, né? Pra isso e fiz, vou gravar, né? Vou gravar e vão pensar mesmo, já vão falar, enfim. Mas que dica você pode dar para aquelas pessoas que não têm condições hoje de pagar um curso de oratória, e precisa empreender, e precisa mostrar, porque tipo assim, não basta a gente saber
que nós somos bons. As pessoas precisam saber que nós somos bons nisso aqui. Exatamente. Que dicas você pode dar pra gente ir finalizando nosso... Vamos lá, temos alguns assuntos aqui para a gente finalizar. Comece com o que você tem, nas condições que você tem, até que você possa ter as melhores condições para fazer o melhor possível. Essa frase não é minha, é do professor Mário Sérgio Cortella. Antes feito que perfeito. Né? Antes feito que perfeito. E comece com o que você tem. Se você é comerciante, dono de negócio, profissional liberal, e quer e deseja e sabe quão importante é trabalhar essa vitrine, comece com o que você tem. Siga a gente, siga Vox2 Natal, Vox2 Mossoró. Pode me seguir lá no @Fala Luiz Henrique, Luiz com S, Henrique com H, Fala Luiz Henrique. A gente está sempre entregando um conteúdo de excelência para que você possa colocar em prática. Quer gravar um vídeo? Comece fazendo uma pergunta. Não se esqueça de olhar na câmera do vídeo, que é aqui, ó, essa câmera frontal, porque esse aqui é o olhar das pessoas que estão do outro lado. Então você pode começar com uma pergunta, não se esqueça de sorrir, aquele clima ameno. Você não se esqueça de olhar para a pessoa que está do outro lado. Não se esqueça de mudar um pouco o tom da sua voz, para que ela não fique só naquele mesmo tom do início ao fim. Coloque algum tipo de gesto, afinal de contas, se você está me vendo aqui agora e quer conhecer mais sobre o nosso Quanticast, é muito simples. Ó, acessa aqui, ó, esses gestos dentro dessa perspectiva de vídeos. Meu amigo e minha amiga, olha, você é a cara do seu negócio. Entenda. No dia que você entender a força da sua voz, lembre-se que lá fora vai ter sempre alguém precisando da força dessa voz, do conteúdo que você tem para passar. Eu sou um torcedor de que cada vez mais e mais profissionais como você, João, possam gravar os mais variados vídeos. E lembre-se de uma coisa, algo que a gente sempre diz nas salas de aula. Quando o batedor de pênalti perde o pênalti, o colega dele vai lá, abraça ele e volta para o meio de campo porque o jogo vai recomeçar. E por que o cara abraça? Porque ele entende quão difícil é bater um pênalti. Portanto, se você está disposto a gravar vídeos, não aceite críticas de quem nunca entrou em campo para jogar igual a você. Eu brinco muito nos workshops que essa é a vez que você olha para a pessoa assim e faz igual a Valesca Popozuda, beijinho no ombro. Você não vai ser mal educado, você não vai dizer, mas se a pessoa critica o seu vídeo dizendo, essa quer ser a blogueirinha agora, aí você vai olhar para ela e vai pensar, quantos vídeos você gravou? Porque se a resposta for 0, siga o seu caminho. Porque quem grava vídeo, sabe o que é que faz? Olha e diz assim, João, aquele teu vídeo ficou massa, velho. Gostei. Perfeito. Experimenta na próxima vez, no final, tu dizer tal coisa. Perfeito. Porque quem tá na produção, tá de olho em quem tá na produção e se ajuda, gente. Essa é a mais pura verdade. Então não se esqueça disso. Você é a cara do seu negócio, você pode impulsionar o seu negócio sim. Não basta você ser... O melhor produto não será percebido na prateleira, conforme você disse. Aquela frase que a gente sempre diz na Vox, o melhor produto não adianta você ser uma moeda de ouro. Dentro de um baú, enterrado no fundo do mar, essa moeda precisa vir à tona. E ela só vem à tona, entre outras coisas, através da forma como você se comunica. Tem muita coisa boa gratuita na internet. Segue a gente lá no Instagram, tem dica. Agora, segue, vê e põe em prática. E entenda, o primeiro vídeo não ficará bom, mas o segundo ficará. O terceiro ficará melhor que o segundo, o quarto melhor que o terceiro e assim sucessivamente. Prática. Mas você não pode parar. Não pode parar. Perfeito. Acho que a gente encerrou com chave de ouro. Enxerga. Luiz, muito obrigado por essa aula aqui. Bom demais, gostei. Muito obrigado, bate-papo muito bacana. Voou aqui, tem mais de 52 minutos já de gravação. Muito bacana. Você que está nos assistindo aí, não esquece de seguir a gente e se inscrever, deixar o seu joinha aí. Você vê como eu tô blogueirinho? Tem que ser desse jeito, amigo. Afinal de contas, se você que está vendo a gente agora... Pode abrir nossa câmera aqui para ficar os dois. Ó. Você está vendo a gente agora? Por que você tem que se inscrever e ativar o sininho? Porque toda vez que tiver um conteúdo de excelência, e esses caras preparam conteúdos de excelência todas as semanas, você é o primeiro a saber. E aí você não perde tempo. Você já chega ali, ó, na palma da sua mão, já dá um clique e assiste, e certamente você vai... E aí não se esquece também de compartilhar. Pega o aviãozinho e compartilha com o máximo de pessoas para que todo mundo possa ser alcançado por essa mensagem. Chave de ouro. Fechamos com chave de ouro. Eu ia terminar assim. É isso aí. Jamais, não pode. Pois é. Teve um podcast que eu tava fazendo, Luiz Henrique. Aí, uma das coisas que a gente aprende, pessoal, já encerrando aqui, é como não fechar um vídeo ou não fechar uma palestra. Que é você dizer, é isso aí. E no último podcast que eu tava aqui, eu fiz, pessoal, então, é isso aí. Imagina aí se o pessoal da minha escola de oratório vê eu gravando esse vídeo finalizando assim. Mas... Só pra gente lembrar, né? A gente brinca muito na Vox, que esse é o final de fala... Ana Carolina, seu Jorge, quando você chega e diz, então é isso aí. Ou senão, perna longa. É isso aí, pessoal. Até uma próxima. Então,
não tenho o que falar no final, faltou criatividade, apenas agradeça. Obrigado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pessoal, muito obrigado a todos vocês por estar com a gente aqui, compartilhando aqui, assistindo a gente. Luiz, cara, muito obrigado. De Tamo junto, grande. A admiração só aumenta por você, viu? Valeu, Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Valeu, galera. Como o Tchau, Luiz Henrique faz, eu peguei a mania. Salve, Valeu. salve.